Olá, queridos, boa noite, tudo bem? Já estava com saudade dos irmãos, de bater um papo sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e responder algumas perguntas que inquietam algumas pessoas. Eu sei que eu escolho alguns temas que talvez são inquietantes para muitos teólogos, muitos pensadores, muitos críticos, mas fazer o quê? Nós devemos sempre fazer perguntas, questionar. E hoje eu quero propor com você falar sobre algo que talvez poucas pessoas comentem, sobre a mente divina. A palavra de Deus diz: bem sei que pensamento tenho sobre vocês, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: então Deus pensa, Deus tem uma mente. Eu quero pensar com você sobre isso. Se Deus tem uma mente, Ele deve pensar totalmente diferente do que a gente pensa. Disso eu não tenho dúvida alguma. Os pensamentos de Deus são mais profundos do que os nossos. Para falar sobre a mente divina, conhecido dentro da cultura judaica como o Deus dos Hebreus, olha, parece que é algo muito profundo, pois é um desafio muito grande, pois tem me custado há mais de 17 anos estudar sobre esse tema. Pesquisas, estudos sobre a pessoa de Deus. É óbvio que será uma viagem muito louca, pois estamos acostumados com a superficialidade. Estamos acostumados sobre argumentações vazias, secas. Mas esse assunto, para muita gente, talvez seja um assunto obscuro, obsoleto, porque falar sobre a mente divina está muito além dos nossos pensamentos, da nossa razão, da nossa lógica, do nosso óbvio. Possivelmente, para muitas pessoas, falar sobre a mente divina vai ser desesperador, pois aquilo que está no oculto sempre, bote uma coisa na sua cabeça. Aquilo que é etéreo, aquilo que é metafísico, aquilo que é espiritual, sempre vai assombrar a mente humana. Por isso que eu sempre digo que os cientistas afligem a alma deles, porque eles não conseguiram ainda provar a existência de um ser com toda a tecnologia em sua mão, com todo o poder de ciência em sua mão, porque eles ainda não tiveram uma mente tão poderosa, criativa, ao ponto de criar algo que consiga enxergar aquilo que é metafísico, chamado Deus. Então entenda que a mente humana, ela é limitada, isso é óbvio. Mas a mente divina, então nós não devemos enquadrar Deus com a nossa metodologia. Não devemos enquadrar Deus com os nossos sentimentos. Não devemos enquadrar Deus com os nossos pensamentos. Como eu disse, pois tudo aquilo que é oculto vai assombrar a mente humana. Vai trazer temor. Então não tente enquadrar Deus. As pessoas fazem com que esse conhecimento seja ainda muito mais complicado. Porque as pessoas querem falar sobre Deus. Mas uma coisa é falar sobre Deus, outra coisa é falar sobre um Deus que você conhece. Então, eu entrei nesse desafio desde o dia que eu aceitei Jesus.
naquele livro que diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: existe muito conceito sobre a mente divina? Existem muitos conceitos sobre questões que estão além da nossa compreensão? Sim ou não? Sobre a nossa lógica? Então isso pode gerar conflitos e inquietações dentro de raciocínios céticos e raciocínio lógico. Não tente racionalizar Deus. Não tente medir Deus. Não tente calcular Deus. Nós somos antropocêntricos. O que é isso? Somos a figura central. E o que a ciência fez? A ciência fez o seguinte: então vamos estudar e vamos nos colocar como o centro de todas as coisas. E para isso livros foram criados, personalidades foram exaltadas, ídolos foram criados. E a gnose, o conhecimento, se aflorou de uma forma tão poderosa. E estamos tão distantes de uma ciência divina, porque estamos mais preocupados em como descobrir os nossos talentos e como melhorar as pessoas que somos, ao invés de tentarmos entender quem está por trás da cortina da eternidade. Então vamos pensar sobre a mente divina. Você quer entrar nessa viagem comigo? Posso continuar? Se você está entendendo alguma coisa que eu estou falando, eu peço que você compartilhe. Eu peço que você analise essas palavras, porque isso nós não vamos escutar todos os dias. E poucas faculdades, talvez quase nenhuma faculdade, pouquíssimas faculdades têm coragem de falar o que eu vou falar aqui agora. Para isso é necessário você se despir de alguns conceitos. Aí a pergunta que não quer calar: Deus pensa? Deus raciocina? Se Deus pensa, se Deus raciocina, quais são os sentimentos que Deus tem em relação aos sentimentos e os pensamentos humanos? Quero dizer uma coisa, eu não quero que você me ache prepotente sobre as minhas ideias, sobre a mente de Deus, sobre a mente divina. Isso é muito claro. Ninguém consegue descrever algo que está na eternidade. Ninguém consegue descrever algo que está além do entendimento humano. Mas pode ser estudado a mente divina dentro do âmbito da teologia, chamado de teontologia. É o estudo que estuda comportamento. Inclusive tem um escritor que fala sobre a parte psicológica, a parte filosófica da mente divina. E é claro que o mais profundo que você tentar navegar nessas águas sobre a mente divina, você terá que, primeiro, esvaziar-se para tentar compreender sobre os pensamentos de Deus. Então entenda o seguinte: para você passar a conhecer a mente de Deus, será necessário voltar ao estado original. Que estado é esse, pastor? Você deve perguntar. É o estado adâmico, onde o homem ele conseguia uma comunicação direta com o Criador. Isso é fato, isso foi perdido na história. Quando o homem ele foi criado, a imagem e a semelhança de Deus, Kadosh Baruch Hu, do Criador, ele passou a desenvolver uma comunicação única, singular. Não estou falando de idioma, não estou falando de questões idiomáticas, mas ele conseguia se relacionar com o Criador de forma tão profunda e tão poderosa. E quando ele perde esse sentido original, essa forma original, esse legado original, esse relacionamento original com Deus,
ele deixa de compreender a mente de Deus. Então a mente de Deus era compreensiva, porque havia um relacionamento. Então, se eu penso, eu tenho sentimentos. Se eu tenho sentimento, eu expresso os sentimentos. Então era expressado os sentimentos entre Deus e Adão, o homem criado da terra, barro vermelho. A origem do nome Adão é hebraico, Adão. O Adon, que significa literalmente homem. Eu quero que você entenda que essa palavra está ligada intimamente com a palavra hebraica Adamar, quer dizer, o pó da terra. Há quem diga que nós não somos o quase nada, mas nós somos algo tão perfeito da parte de Deus, que dentro dessa mente poderosa, essa mente brilhante, chamada a mente do Criador, que dentro das suas percepções quis, por um consenso pessoal, desenvolver e criar um homem que ele possa se relacionar de uma forma tão profunda, se preocupando que esse homem tenha carne, que esse homem tenha sentidos, que esse homem tenha dor, que esse homem tenha prazer, que esse homem tenha alegria e principalmente que esse homem tenha um relacionamento com o Criador, porque o Criador tem uma mente brilhante. Esse é o entendimento de Gênesis, que Deus desejou formar do pó da terra e assim fazer conforme a sua imagem, a sua semelhança, e soprar sobre ele o seu espírito, e soprar sobre ele o fôlego de vida, Nefesh Neshama, onde o homem agora tem a compreensão da vida, tanto das coisas eternas, como das coisas que são naturais, que Deus o entregou, que Deus o colocou em suas mãos. Para você saber um pouquinho sobre essa mente divina, primeiro você tem que olhar a mente de Deus e conseguir enxergar o seguinte: a formação de um pequeno grão de areia. Você consegue imaginar isso? Quer olhar para a mente divina? Olhe para a formação de um pequeno grão de areia. E o homem é esse pequeno grão de areia. E ao mesmo tempo a mente divina é conseguir tentar, ao mesmo tempo que você vê um grão de areia tão minúsculo, você consegue compreender o universo, a antimatéria e os seus limites e as suas extensões, que são infinitas. Não se espante, pois assim pensa o Criador. Então, pensar como a mente divina é ver o menor grão de areia e a mais extensa camada de galáxias, de extensões, de limites que estão além da nossa compreensão e do entendimento humano. Essa é a ideia que Jó teve. Porque Jó consegue descrever Deus como aquele que mede o exato de tudo, de todas as coisas que existem na face da terra. Eu sei que isso não é muito fácil você compreender, mas para você ter um relacionamento com a mente divina, com o ser que se comunica, você vai ter que começar a compreender os seus feitos, a obra das suas mãos, a excelência da glória, do seu poder e das suas manifestações. Então entenda o seguinte: da mesma forma que ele mede a palma todas as coisas, todas as águas do oceano cabem na concha da sua mão. Então, isso é parecer um absurdo. Nós pensarmos em vastos oceanos tão profundos que jamais foram navegáveis
por qualquer ser humano que tenha feito suas viagens em navios transatlânticos e as demais coisas. Mas é lembrar que dentro dessa visão, que cabe na concha, na mão de um ser, todas as águas que estão na terra. Isso, para nós, é impossível sabermos a quantidade exata de toda a água. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Segundo o conceito que nós temos, é que Deus sabe. Deus sabe exatamente a quantidade de águas que tem no oceano. E não me chame de louco, e não me chame de esquizofrênico, porque eu estou batendo um papo e tenho a capacidade de gravar um vídeo e conversar com você. Mas é abrir a mente e tentar compreender a mente divina. É saber que essa mente não tem limite. Eu gostaria que você começasse a compreender mais sobre essa mente. Porque você fala sobre um Deus Criador, você sabe que existe um Deus, você pode até não adorar esse Deus Criador. Mas não pense em Deus como pessoas que pensam pequeno. Porque para Deus não existe nada impossível. Então, para a mente divina não existe nenhuma impossibilidade. Pois para Deus nada é impossível. Vou repetir isso aqui. Pois para Deus nada é impossível. Eu quero que você entenda isso. O impossível não existe para uma mente divina. Nada que surpreenda essa mente. O que ela pode achar tão poderoso? O que pode ser tão magnífico para aquele que criou as demais coisas que existem no céu, na terra, debaixo da terra, micro-organismo, átomos, partículas, DNA, com as suas complexidades e cálculos tão poderosos que formam a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. O que será tão espetacular para essa mente divina? Só para sua compreensão, eu quero que você entenda. Antes dele começar qualquer coisa, ele já terminou. Isso vai chocar o seu entendimento. Porque nós trabalhamos com pequenos detalhes. Nós trabalhamos com compreensões limitadas. E a nossa compreensão, a nossa mente é desenhar primeiro algo, depois colocar num papel, depois ter elementos e aí dar início em algo. Para uma mente divina é totalmente diferente, porque antes de começar essa coisa, ele já terminou. Isso fica fora da nossa lógica. Essa é a compreensão de uma mente divina. Nada o limita, nada o impede, nada o assusta, nada o vence. Nada se compara com a forma de criar coisas. Desde o princípio ele anuncia todas as coisas. Ele já anunciou o futuro, desde a antiguidade, que tudo aquilo que até não acontecerá e aquilo que vai acontecer. Você deve estar pensando, o que eu estou ouvindo? A compreensão de uma mente divina. Se você tentasse imaginar a mente de Deus, eu quero que você, primeiro, você tem que colocar nervos, estrutura, infinidade de coisas no ser humano, ou teoria, ou tentar racionalizar algo novo, é meio que impossível. Mas imaginar essa mente de Deus é olhar em todas as dimensões. Olhe para mim aqui. Olhar para a mente de Deus é você ter um entendimento de todas as direções. Você só consegue enxergar uma coisa na sua frente. E eu quero que você abra a sua mente agora. Que as pessoas mais inteligentes, elas conseguiam compreender como as coisas existem.
elas conseguiam compreender como as coisas funcionam. Elas têm a visão são unilaterais. Elas são polilaterais. Se é que esteja correta essa palavra. Mas eu quero que você entenda que olhar todas as dimensões ao mesmo tempo é entender que a mente de Deus funciona dessa forma. Por exemplo, eu olho o horizonte agora. E dentro do horizonte eu tenho um campo de visão que é limitado, como essa tela aqui. Como essa tela de celular que eu estou falando com você. Mas a mente divina, ela olha essa tela. Ela olha por detrás dessa tela. Ela olha por trás da tela. Ela olha por cima da tela. Ela olha por baixo da terra. E ela olha por todas as dimensões, altura, largura, profundidade, centímetros, metros, diâmetros, largura, profundidade. Assim diz o pensador que funciona a mente divina. Dentro da pluralidade, ele maximiza a sua visão, assim como um telescópio que consegue enxergar as coisas mais próximas e ao mesmo tempo consegue diminuir a sua visão e enxergar as coisas mais pequenas e absurdas. Camadas altas, camadas baixas, largas, coisas curtas, multiplicadas em espelhos, indo e voltando em todas as direções. Essa é a viagem da mente divina. Em todas as direções ao mesmo tempo. Veja como o reflexo de um filme passando lentamente em quadros. Em qualquer momento. E é capaz de você acessar qualquer pensamento. Então, a mente divina é discernir um vídeo em todos os seus quadros e discernir todas as relações, os pensamentos, os sentimentos múltiplos e gloriosos ao mesmo tempo. Isso é algo profundo, isso é algo glorioso, isso é algo, talvez, que alguém não compreenda isso. Eu penso na mente de Deus como um slow motion, que consegue ir em todas as velocidades, mais lentas como as mais rápidas, e conseguir processar tão rápido esse pensamento como tão lento esse pensamento, para poder discernir todas as coisas em pausas, em tempo eterno. Isso, mais ou menos, dessa forma funciona a mente de Deus. Porque Ele é capaz de discernir, revelar todos os sentimentos mais obscuros dos homens. Então eu penso dessa forma. Eu penso na mente de Deus como um raio que reluz e consegue atravessar o céu, e consegue atravessar a terra e processar todos os sentidos de coisas, de milésimos, de segundos. Eu penso como algo ilimitado, que até abstrato para Deus tem sentido, obsoleto para Deus tem sentido, loucura para Deus tem sentido, para nós talvez não tenha. Por isso que o homem se inquieta, porque o homem não consegue resolver nem as lamúrias da sua vida. Porque o homem não consegue resolver nem os problemas psicológicos da sua vida. Mas já no caso, como penso que a mente de Deus, que do nada pode criar um universo de possibilidades tão imersas e tão profundas. Então fica aqui a minha imaginação de alguém que controla
pelo seu poder, o tempo, o espaço, controla a nossa mente se Ele desejar. Mas nós não somos o robô de Deus. Mas se Ele desejar controlar para nos melhorar, Ele fará isso. Se Ele é o Criador dos seres humanos, Ele fará isso. Se assim Ele desejar. Mas com os seus dedos, Ele controla todo o universo. Isso é poderoso, né, irmão? Então, pense comigo. Tentar criar algo do zero vai poder conduzir os pensamentos a uma imagem abstrata. Algo que ainda não é materializado. Afinal, a nossa mente não tem essa capacidade de ilustrar algo que nunca viu. Porém, Deus, como Criador da vida, Ele gera do abstrato, de qualquer coisa, do nada. Por isso nós temos a ideia da palavra hebraica Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz hayta tohu va'vohu ve'rosh al penei tehom ve'huá Elohim. No princípio criou do nada Deus os céus e a terra. Porém, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou das águas. Então compreenda que esse Deus que tem uma mente brilhante, Ele não precisa de algo físico, Ele não precisa de uma imagem para criar. Ele não precisa de uma imagem para produzir algo. Pois do nada Ele faz tudo. Então compreenda que essa ideia ela é fascinante, pois ela é desenvolvida pelos seus sentidos, pelos seus intuitos dedutivos, visual, tato, paladar. Será que nós conseguimos expressar o feedback entre a mente e o corpo? Conseguimos. Isso é algo poderoso, isso é algo intrínseco ao ser humano. Essa relação entre o meu corpo e a minha mente, onde eu penso e logo eu produzo sentidos, sentimentos, cheiros, olfato, paladar, e os meus 5 sentidos são aguçados, talvez, pela influência externa, por aquilo que eu estou vendo do lado de fora, porque tudo que existe dentro aqui está fechado dentro desse mundo, o mundo da ideia, da psique, dos pensamentos, das formações ideológicas. Mas eu sou influenciado pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto. Mas Deus não, Mike. André Melo, meu amigo, Deus não. Porque Deus criou o sentido da razão, da psique, da ideia, do cheiro, do tato, do paladar. Ele desenvolve os sentidos intuitivos de dedução. Ele desenvolve o sentido visual das coisas. A mente envia um sinal para o nosso corpo, e nosso corpo é influenciado pela energia da matéria. Mas o que influencia uma mente divina, se ela é que cria todas as coisas, por isso que eu digo, nem as minhas orações podem influenciar, falando no quesito da soberania divina. Por isso que eu acho muito pobre essa teologia. Por isso que eu acho muito pobre essa teologia mercantilista. Eu acho muito pobre essa teologia da troca, de interesse. Por isso que eu acho muito pobre, porque tendo essa compreensão dessa mente que é tão poderosa, altruísta, independente, que não precisa ser influenciada pelos sentidos de perto, de longe, visuais ou pelo cheiro, nada pode seduzir
a mente de Deus, pois ele já sabe qual é o final de toda a essência, ele sabe todas as notas musicais, ele sabe todas as composições que podem ser feitas, até os mais baixos níveis, os mais baixos tons de tonalidade, como os mais altos. Então, voltar-se para compreender isso é você compreender que todo esse sentido de Deus, Kadosh Baruch, desse Deus Criador, que ele não pode ser influenciado por nada, mas que nos influencia, mas que nos ensina, mas que nos prepara em uma visão totalmente diferente, quer seja mundana, entenda isso, quer seja mundana no sentido que nós somos tão vulneráveis a essa interferência externa, pelo que nós vemos, que nos tornamos essas pessoas egoístas, fracassadas, falidas, imorais, indecentes, e tão pecaminosa, e tão complexa de problemas e falta de criatividade. Porque o Facebook talvez nos influencie, porque o WhatsApp nos influencie, mas e a mente divina? O homem percebe o mundo externo através dos sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. E eu pergunto para você, se o homem não tivesse esses sentidos, o mundo externo deixaria de existir? Existe pessoa que é muda, existe pessoa que é surda, existe pessoa que é cega. E a pergunta que eu te faço, o mundo deixa de existir? Deixa de existir a realidade da existência do mundo? Não. Desta forma, o homem está limitado aos seus sentidos. Porém, Deus é uma realidade que o homem atual não percebe, pois os seus sentidos espirituais, eles foram perdidos, eles foram massacrados, eles foram deturpados e condicionados a uma limitação externa. Mas Deus continua sendo Deus em todas as proporções, em todas as dimensões, em todos os limites que Ele estabelece pelo seu próprio poder, como tempo e espaço. Ele é Deus. Não existe limitações de tempo para Deus. Por que não existe limitações de tempo para Deus? Entenda que Deus, ele não depende do tempo, pois ele está além do tempo, pois ele criou o tempo cronológico para o homem e o kairos para os espíritos, chamados espíritos ministradores. E alguns que se transformaram em espíritos maus, que hoje nós conhecemos como demônios, vivem nessa atemporalidade. Por isso que eles não morrem, por isso que eles continuamente perturbam, afligem, trazem calamidade, maldade e algumas coisas. Mas entenda o seguinte, saiba que antes de algo ser materializado, algo já existe aonde? Dentro da mente de nosso Criador. Por exemplo, eu estou com calor e não existe nenhum tipo de copo. A minha necessidade vai gerar um sentimento de criar algo, como um copo. E aí eu vou criar esse copo para satisfazer a minha vontade, dentro da minha mente limitada, dentro da minha visão limitada. A minha necessidade, ela será suprida pelo objeto que vai facilitar
a minha relação com o que está do lado de fora para saciar o que está do lado de dentro, que é a minha mente. Então eu pego um copo com água, vai ficar bem mais fácil, vai ficar bem melhor. E Deus? Aí eu te pergunto, Deus não sente sede, Deus não sente calor, Ele não pode ter essa influência, porque Ele criou o calor. Por isso que alguém fala lá no livro do Novo Testamento o seguinte: antes temei, não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que além de matar o corpo, ele pode matar a alma e lançar num lugar muito quente, poderoso. Então, compreenda comigo que a certeza de um Criador que é criativo, Ele é único, Ele está satisfeito com as obras das suas mãos. Será que isso sacia? É uma pergunta que eu faço. Eu não posso aqui te afirmar o que sacia uma mente divina. Aí você pode dizer, o meu louvor, pastor, vai saciar a mente divina. Aí você vai dizer, pastor, a minha adoração vai saciar a mente divina. Aí eu vou dizer para você, com todo o respeito e carinho que eu tenho por você, você estará limitando a mente divina. Porque nada o influencia. Gênesis revela a ação organizadora da mente de Deus. Veja como Deus trabalha. Ele cria primeiro os céus, depois cria a terra. E no primeiro dia ele faz uma coisa, e no segundo dia ele faz outra. E tudo de forma organizada. Não para suprir a sua necessidade de algo material. E há quem diga que Deus criou o homem para suprir a sua carência. Não. Seria muito limitado ele criar algo externo para suprir algo dele que é eterno, que é imutável, não tem sombra e nem variação de dúvida. E a Bíblia diz que viu Deus que era bom. E chamou Deus, e viu Deus, e avaliou Deus a sua criação. E projetou Deus. E tudo que ele projeta, e tudo que ele vê, e tudo que ele avalia, e tudo que ele transforma, pelo poder que há na sua mão, através da sua expressão de poder criativo, no final, sempre ele diz, era bom. Profundo, né? Isso é no mínimo para pararmos e pensar sobre uma mente divina que está por trás da cortina da vida. Os pensamentos dão a luz a palavras, e as palavras dão luz às ações, e as ações nos levam à tomada de algumas decisões, e essas ações poderão nos conduzir a um caminho. E todas as ações que Deus tomou, qual foi o caminho que levou a Deus? Então, nenhum caminho prende Deus. Não existe barreira de espaço material, de caminhar, de léguas, de milha, de jornada. Não existe limites. Bote uma coisa na sua cabeça. Não existe limites para um ser que é criador. Eu vou te dar um exemplo muito claro. A partir do momento que você se torna uma pessoa criativa, começa a criar coisas, por exemplo, como esse aparelho. E esse pequeno aparelho de som que saiu de dentro da sua mente, e você se tornou uma pessoa criativa, terá limites para a sua mente a partir do momento que você consegue criar um objeto material que conseguirá produzir um som
sem nenhum fio. A sua mente criativa vai transportar os limites. Imagina a mente de Deus que é ilimitada. Se a nossa mente é criativa, se a nossa mente tem a capacidade de gerar e de criar essas coisas tão absurdas que para muito é a ciência, a tecnologia, que ao mesmo tempo é contemplável, é maravilhosa, é poderosa. Então imagine comigo que isso não terá limites para essa mente. Porque a partir do momento que você consegue quebrar a barreira do limitado, você vai conseguir criar outras coisas. Então pense comigo, da mesma forma funciona a mente divina, que não é limitado pela primeira criação, céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a... Por favor, compartilhe isso. Quase ninguém fala sobre isso. Você está tendo uma oportunidade única e particular, e gloriosa e poderosa, de ter a oportunidade de ouvir o que você está ouvindo. Então, na compreensão bíblica, nós devemos descrever o seguinte: que Deus nunca precisou de nada, que Deus não tem crise, que Deus não tem ansiedade, que Deus não é escravo da eternidade, como algumas pessoas pensam, que Deus está só e está com medo do escuro. Que Deus tem medo, tem pavor do escuro, que absurdo. Se sou eu que crio a luz, se sou eu que crio as trevas, eu terei medo disso? Não, estou limitando a capacidade de um ser criativo e criador, que tem o poder de controlar todas as coisas, e não tem medo de nada, que não consegue sentir o medo que nós sentimos, que não consegue sentir o terror da noite obscura, obsoleta, de solidão, como os homens sentem. Então você adora uma mente, dizendo da mente do Criador, um ser que não tem medo de nada. Aí a pergunta que eu faço: então por que você tem medo? Quando você começar a romper essas barreiras limitadas, você vai compreender que o Criador que você adora, ele está além dessas limitações, queridos. Além dessas compreensões tão frágeis, tão limitadas e complexas. Aleluia. Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele cria o início, Ele cria o fim, Ele cria coisas pré-estabelecidas em tempos de cíclicos ou cíclicos de eternidade. De eternidade a eternidade, a eternidade, a eternidade. Tu és Deus. Deus não sente frio, não sente calor, não sente náusea, não sente dor. Deus não passa fome, não sente depressão, nem tampouco teme o futuro, pois Ele já projetou no passado o futuro. Porque na linha do tempo Ele vê o passado, o presente e o futuro. Na linha do tempo Ele desenha o passado de forma maestra. Para mim e para você o passado não existe mais. Nunca mais voltará esse passado. E o futuro ainda não existiu, porque estamos vivendo o presente. Mas Deus vê exatamente o passado que existiu na minha história, como slow motion. Ele vê o meu presente
que consegue discernir o meu pensamento, o teu pensamento, o pensamento de todos os irmãos do globo da terra. E ao mesmo tempo que ele discerne sentidos, pensamentos, ele vê o futuro. E com cuidados e detalhes, ele escreve a sua história. No entendimento analítico de Deus, ele não é louco, nem tampouco eu sou, por estar falando sobre essas coisas que eu admiro, que enalteço e engrandeço uma mente brilhante divina do nosso Deus Criador. Aí está a grandeza. Saiba que Deus não é delirante, como Friedrich Nietzsche acreditava que Deus estava morto, como tantos outros filósofos acreditaram que essa mente era uma mente perturbada de um homem que escreveu o delírio da ideia de Deus. Nós temos uma coisa, saiba disso. Nós temos uma coisa, o ser humano tem uma coisa intrínseca chamada sensus lato. Sensus divinitatis. Que todo mundo tem um senso da existência de um Criador. E como nós temos o senso da existência de um Criador, todo homem, ele busca por uma espiritualidade. Então, se as pessoas escreveram que uma mente louca, alucinada por um ser espiritual criador, escreveu e desenhou Deus, porque está muito longe de conhecer uma mente divina, gloriosa e poderosa, que através do Espírito de Deus, que dá acesso ao homem a um relacionamento com esse Criador. Eu vou deixar aqui para você refletir tudo que eu falei. Para você anotar, para você pesquisar, para você parar e pensar. Quem é essa mente divina? Tão poderosa e gloriosa. E assim, dependendo da necessidade das pessoas saberem mais sobre isso, talvez eu explicarei. Mas eu peço, por gratidão, a escutar tudo que você está escutando. E eu não estou te cobrando nenhum centavo. Eu quero que você compartilhe e escreva a mente divina de Deus. E deixe as pessoas pensarem um pouco sobre isso. Sobre tudo que você ouviu. Eu vou ler o comentário de alguns amigos aqui e vou encerrar. O nosso amigo Daniel Sarojo escreveu: se buscarmos a Deus como ouro e as riquezas, não teríamos a mente tão limitada. Interessante. Mas nós temos a mente limitada, não é porque buscamos ouro e prata. É porque nós nos afastamos a cada passo que o homem tem de algo que é criado, de algo que é novo, de algo que é moderno, ele se afasta da presença de Deus e deixa de ter um relacionamento profundo. Por isso, ele tem uma mente limitada. Aquilo que era exterior o influenciou. E a Bíblia diz, e ele olhou e desejou influência externa. E viu que o fruto era bom. Ele passou a conhecer o bem e o mal. Isso o afastou de Deus e gerou uma mente limitada. Riqueza, ouro, é só mais um objeto que o afasta. Quero mandar um abraço aqui para todos que estão me assistindo. Eu gostaria que você compartilhasse isso. Você pode fazer isso? Se você puder, ficarei grato. E mando um abraço para todos, Dr. Aquiles Campos, um forte abraço, Ciel Martins e todos aqueles que sempre nos assistem, estudam os nossos estudos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Espero que você tenha gostado. E espero que você compartilhe também.
e se inscreva lá no meu canal. E aí você vai receber palavras poderosas e profundas, poucos faladas. Deus tem reservado algo muito bom para você. E eu estou compartilhando com você algo profundo de Deus. Então aproveite. Deus abençoe. Fique com Deus. Tá bom?